mais um pouco para entrar, porque é normal, né, o pessoal demorar um pouco, né? Ai, desculpa, tu já Mas falou. ninguém falou assim que ainda vai entrar, tudo. Tem bastante gente lá no grupo, mas essas reuniões são assim mesmo, né? Às vezes a pessoa É, espera, depois eu compartilho a gravação para quem quiser ver. Então, vou dar uma boa noite aqui, né? Eu e a Dani resolvemos fazer essa reunião aqui pelo Zoom, porque fica uma coisa mais intimista mesmo, para tirar as dúvidas do que é essa jornada, de como que a gente vai fazer, né? E quando eu montei essa jornada nasceu de um processo meu. E a Dani, como agora a gente está trabalhando juntas, eu estou incorporando o processo da ayahuasca com ela, que eu fiz também. Eu achei que somaria muito, e a gente resolveu fazer ela com mais um pouco mais profunda, né? E ela vai explicar sobre isso depois, né? Então, ela nasceu de um processo meu, de cura, de olhar para o meu feminino, e é uma vivência assim que eu criei com muito carinho, diante de uma vivência que eu participei e fez muito sentido, eu saí muito tocada. Então, eu comecei a fazer essa vivência em alguns espaços. Eu fiz em Cornélio Procópio primeiro, num espaço terapêutico de umas colegas lá. Depois, eu fiz em Santo Antônio, que é a cidade dos meus pais, né? Depois, uma colega em Manhuaçu me chamou. A gente fez duas edições lá, num sábado e num domingo. E como eu não tinha o espaço aqui, a gente não tinha trazido ela para cá ainda. Então, agora ela está vindo para cá e eu iniciava ela trazendo todo um contexto teórico sobre esse lugar do sentir, por que que a gente precisa olhar para isso e tudo mais. Só que, como a gente está fazendo essa reunião, eu resolvi trazer esse contexto teórico aqui para que a gente não perca tanto tempo de vivência, sabe? Que a gente possa aproveitar melhor esse tempo lá, ainda mais que vão vir também coisas que a Dani vai colocar junto na jornada. Então, ela ficou mais rica em vivências ainda. Então, a teoria a gente vai fazer aqui, mas a gente vai fazer umas praticazinhas também para trabalhar isso. Eu vou estar iniciando, né, a condução aqui, depois a Dani vai assumir. Então, vou me apresentar rapidinho. Então, meu nome é Carla, né? Minha formação escolar, né? Como diz acadêmica, eu sou farmacêutica. E em 2022 eu fiz uma transição para essa área das terapias, que eu já vinha com os meus processos pessoais, né? Mas aí senti o chamado mais forte. Em 2023 vim morar em Indaiatuba, né? Me casei. E final de 2023 eu concluí a formação na Hellinger, a escola que eu e a Dani a gente vem, né? Que é da origem mesmo do Bert. Então, eu tenho alguns trabalhos além da constelação, eu trabalho com o renascimento também, trabalho também, estou iniciando os trabalhos com a psicologia corporal, e inclusive hoje eu trouxe um olhar dentro da psicologia corporal sobre esse lugar das couraças, do sentir, que é muito forte, e o meu foco de trabalho são mulheres, e é o processo da cura do feminino, da heroína, desse lugar de reconexão conosco. Por isso que a jornada tem esse nome e é direcionada para o público feminino, tá? Você quer se apresentar agora ou você apresenta depois, Dani? Eu posso falar depois, pode continuar, Então, cara. tá. Então, a gente vai iniciar justamente com uma meditação breve para a gente sentir um pouco o nosso corpo, para a gente ter a percepção do quanto a gente consegue estar na presença, o quanto a gente consegue sentir o corpo de formas separadas. E eu escolhi uma música da Mari Gabriela para isso, que é uma música que chama Vestida de Mim. Então, a gente vai estar ouvindo essa música e eu vou trazer algumas percepções durante a música também. Mas o que que é muito importante? A gente é, estar o máximo possível concentrada nesse processo e respirando. E de preferência, a respiração com a mesma entrada e saída de ar. Uma respiração que a gente acaba trabalhando o circular, que a gente fala. Então, essa respiração circular, ela tem uma potência muito forte, que ela ajuda a limpar
memórias. Então, quando a gente está fazendo uma meditação, que vem situações agradáveis, que a gente vai entrar em contato, a gente também vai, às vezes, ressignificando algo ruim que pode estar surgindo ali, que a gente, mesmo que seja inconsciente. E a respiração, nesse formato também, ela trabalha o prana, ela trabalha a energia vital, né? Que é a energia que a gente vai conversar um pouquinho depois, que é responsável pela nossa potência de prazer na vida. Então, a nossa capacidade de sentir, ela está muito alinhada também com a nossa capacidade de respirar. Então, a gente vai iniciar, eu vou colocar, eu não tenho nome aqui, quem entrou, seja bem-vinda, eu vou colocar a música, e daí vocês se deixam conduzir no processo que eu vou estar fazendo aqui. Tá ouvindo, Dani? Tom, tá bom? Então, vou convidar vocês a fecharem os olhos. De todas as vestimentas Deixar o corpo que a vida ereto. me vestiria de mim, O primeiro movimento que a gente vai fazer é expelir, me jogar todo o ar para vestiria fora de pela boca. O mim. máximo que você conseguir. E quando Depois você vai inspirar arrepio de frio e profundamente. amor, me acolhe como Encher quem os me pulmões, sabe de segurar um pouquinho o cor. ar. E quando transpiro de prazer Você e de vai dor, novamente eliminar, espelhar a expirar alma, reflete quem sou. pela boca. Vamos fazer mais 2 Pele respirações desse jeito. minha, pele minha casa, onde sou rainha, minha melhor companhia. Quando você expirar, manda embora. Tá Flor servindo. da pele, Você pode pele minha, respirar pelo nariz. pele minha. Nas margens das minhas águas, Tá, sua voz tá baixa. limites do meu ser, me desvenda, me assiste renascer. E o vestido que eu gosto é a pele minha. Quando estou nua, estou vestida de mim. Pele Vai percorrendo seu corpo, minha, pele minha. colocando atenção nos seus pés, nas suas pernas, Minha casa, no quadril, em todo o seu membro onde inferior. sou rainha, minha melhor companhia. Sente a pele Flor que da envolve seu corpo. pele minha, pele E minha. respira. Continua respirando. Pele minha, pele minha A casa. cada expiração, você imagina o que não serve mais indo embora. E a cada inspiração, você imagina um novo entrando para você. Você segue percorrendo seu corpo, sua região abdominal, o útero um pouco mais abaixo, subindo um pouco mais, seu coração. E quando arrepio Convido de você frio e amor, me a
a fazer um movimento de abraço a você, sentindo sua pele. Quando transpiro de Faz um prazer e de carinho vagaroso, dor, delicado em você. espelhar a alma, reflete quem sou. Nas margens das minhas águas, E continua respirando. limites do meu ser, me desvenda, me assiste renascer. E o vestido que eu gosto é a pele minha. Quando estou nua, estou vestida de mim. Continua respirando, devagar você vai retornando. Percebe se você está mais na presença. E agora a gente está pronta para começar, né? Centrada na gente. Isso é um movimento que a gente pode estar sempre fazendo quando a gente está escutando uma música, ou mesmo no silêncio. É muito importante a gente se conectar com a respiração, com o corpo, que isso ajuda a gente a potencializar essa energia que está dentro de nós. Então, eu vou compartilhar tela aqui, que eu fiz uma apresentaçãozinha para a gente compreender melhor essa questão do sentir. Como eu tinha falado para vocês, desde que eu iniciei a jornada, agora eu já tenho um pouquinho mais de ferramentas para falar sobre isso, e hoje eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês. Hum, hum. Aumenta um pouquinho. Então, como eu expliquei no início, né? Por que o nome dessa jornada é Jornada Feminina do Sentir? Ela chamava Jornada Feminina do Sentir um sim à mulher que habita em mim. Porque foi através de um sim, né, que eu comecei a olhar para todo esse processo em mim. E agora ela se transformou na Jornada Feminina do Sentir com a Medicina Sagrada, que a Dani vai trazer depois todo esse contexto da ayahuasca para gente, como que ela pode potencializar esse processo dentro da jornada. A gente fez uma consagração esses dias que foi muito forte para mim e que eu pude sentir a força da medicina atuando junto nesse processo de cura com o feminino. Então, depois dessa parte a Dani vai estar trazendo. Mas por que eu preciso explorar o meu sentir? Então, eu quis trazer um pouquinho para vocês dessa parte teórica para entender o que é esse sentir que a gente fala, o que é esse sentir que a gente tem escutado falar que as mulheres precisam retornar, né? Então, assim, mas a gente fala assim, não, mas eu sinto. Só que em alguns momentos da vida, a vida está passando perto de mim, eu não consigo mais sentir, às vezes, alegria numa coisa simples, que antigamente, quando eu era criança, por exemplo, eu sentia. Como que a gente vai perdendo tudo isso durante a vida? E são coisas que são importantes para que a gente viva uma vida com mais plenitude. Porque a plenitude, ela está dentro de nós. E ela se expande para fora quando a gente está rica e cheia dessa energia de vida, dessa vitalidade. Só que por causa de todas as adaptações que a gente como mulher vai fazendo durante a vida, a gente acaba se perdendo disso. E muito disso tudo tem a ver com o que a gente conhece, escuta as pessoas falar sobre as couraças,
que são o quê? As formas de proteção que a gente vai tendo de acordo com os traumas, com as dores que a gente vai vivendo. Então, o processo, eu gosto muito de compreender, assim, as coisas que a gente está fazendo. Não que você precise compreender tudo, se você é aberta o suficiente para se entregar ao processo, é maravilhoso, né? Mas quando a gente também tem uma consciência de como que o processo funciona, a gente pode estar mais atenta no dia a dia para a gente conseguir também, a partir de nós mesmas, sem uma sessão de terapia ou uma vivência, ir trabalhando esse aspecto em nós. Então, o objetivo é que nós, mulheres, sejamos também autoras da nossa própria vida, que a gente possa olhar para as nossas sombras. Sim, quando a gente precisa de um apoio terapêutico, quando a gente precisa, a gente também saber procurar, mas que a gente comece a enfrentar isso por nós, que é o que as sábias, antigamente as mulheres, as bruxas, né, antes de vir todo esse lugar do patriarcado, que abafou tudo isso em nós, faziam, né? Então, assim, que a gente possa estar resgatando isso. E daí eu tirei um trechinho aqui da Maureen, que é o trabalho que eu faço com a Jornada da Heroína, e para a gente estar iniciando sobre isso. Então, ela fala assim: quantas mulheres abriram mão de si mesmas porque havia muito o que fazer e nenhum tempo para ouvir? As mulheres que se definem com base na relação que mantêm com pais, cônjuges, irmãos, filhos ou colegas de trabalho têm pouca energia restante para considerar seus verdadeiros sentimentos. Olha, observe que aqui ela fala sobre essa energia, ou seja, eu desloco toda a energia que eu tenho para fora, eu fico sem energia para olhar para dentro de mim. Ou seu senso exagerado de autoimportância as impede de ver sua participação na codependência com os outros. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, como nós mulheres ficamos presas nesse negócio de fazer para fora, para todo mundo, e abandonamos a gente nesse processo. Então, o objetivo da vivência é trazer também essa reconexão com a gente, esse lugar de autocuidado, de autoamor, de autorresponsabilidade na própria nutrição também, para que a gente possa ir aprendendo isso na nossa trajetória e deixando de projetar nas pessoas que estão em volta também, né? E podendo, com isso, fazer escolhas melhores, inclusive de amigos, de parceiros, de trabalho, que favoreçam para que a gente conviva num ambiente mais saudável. Então, como que toda essa questão energética começa, né? Não se assustem, mas eu vou tentar assim, traduzir isso aqui de forma mais simples possível. Mas é um assunto que é muito interessante. Então, essa parte que eu estou aprendendo da psicoterapia corporal, ela tem origem no Reich. E o Reich foi um médico, psiquiatra, estudioso do corpo. E ele estudou muito o orgasmo. Por quê? Porque no orgasmo as pessoas se sentiam livres, se sentiam leves, se sentiam potentes. Então ele dentro desse estudo dele, ele queria saber como que a gente poderia viver melhor dessa forma. E na trajetória dele, o que ele descobriu? Que existe uma energia cósmica, né, que ele denominou de energia OR, mas essa é a energia criadora de tudo, essa energia universal, né? E essa energia, ela é anterior a qualquer forma de vida. É a energia da criação. E ela está disponível para nós. Então, é como a gente fala, a abundância está disponível para nós. O que acontece? Na verdade, é a escassez que está em nós que não conseguimos acessar a abundância. Essa energia cósmica, essa energia criadora é a mesma situação. Ela está disponível para nós. Então, ela está em toda forma de vida e é anterior à matéria. Ela se move no espaço com movimentos ondulatórios espiralados, alternando movimentos de expansão e contração. Então, o que o Reich observou? Que para a energia poder gerar toda essa vitalidade, gerar toda essa vida, ela vem através de um pulso. E esse pulso, ele só é possível com uma onda, que são esses movimentos espiralados, e com o movimento de contrair e expandir. Isso tudo forma a bioeletricidade, que a gente armazena no nosso corpo
e a condensação de toda essa energia forma matéria. Então, nós somos, na verdade, o quê? Um condensado de energia. Por isso que não tem como a gente olhar para a vida, olhar para o ser humano, olhar para a parte biológica, sem considerar o aspecto energético. Porque senão vai faltar alguma coisa fica de fora. Eu não tenho como olhar só para a biologia sem considerar o aspecto energético, que o aspecto energético é a vida. Então, ele fala assim, que a vida nasce no sentido contrário à gravidade. O que acontece? Para a gente estar vivo aqui, né? Aqui é no planeta, a gente tem o quê? Uma densidade, né? Se a gente, por exemplo, vai para o espaço, a gente gravita, né? Então, a gente fica num lugar gravitacional, embora a gente tenha o mesmo peso. Então, mesmo a gente estando aqui com a gravidade que existe aqui na Terra, né? Com a antigravidade, na verdade, né? Como que isso se expressa dentro de nós? Quanto mais vida um organismo tem, quanto mais energia lá de trás ele conseguiu estar acumulando dentro dele e tá tendo toda essa energia flutuando aqui, mais ele vai sentir leveza. E como que ele vai sentir a leveza? Ele vai sentir a leveza através dele sentir um impulso antigravidade. É como se ele quisesse ir para o espaço mesmo, sabe? E daí, isso traz o sentimento de leveza. Só que esse sentimento de leveza não muda o peso nosso. Ele é só uma sensação. Então, o que ele percebeu? Que quando essa energia essa energia cósmica, ela paralisa dentro de nós, né? É paralisada na pulsação da vida, forma-se a energia dor, que é muito sincrônico o nome com a dor que a gente olha, né? A dor, na verdade, que a gente olha nos nossos processos é o quê? É uma energia, essa energia cósmica armazenada que não conseguiu fluir dentro do nosso corpo para continuar a dar vitalidade. Então, esse processo da gente conseguir movimentar essa energia do nosso corpo é que faz com que a gente vá eliminando as couraças e vá se sentindo nesse sentimento de leveza e bem-estar que todo mundo busca, de plenitude. Então, o ser humano dominado por esse estado, dor, torna-se duro e com a pele ressecada e áspera. E a gente observa o quê? Que quanto mais velha a gente vai ficando, mais a gente fica mais desidratada, a nossa pele fica mais áspera. Por quê? Porque a gente está perdendo a vitalidade, né? Se a gente olhar na natureza, os desertos, o deserto, ele é seco, ele é áspero. Uma floresta úmida, ela é cheia de vida. Então, isso está em tudo ao nosso redor, essa demonstração de como que a energia funciona e como que ela pode nos ajudar a conquistar esse sentimento de leveza e menos dor que a gente busca. Então, ele fala assim, as pessoas que têm essa energia ali, que não conseguiu dar vazão a essa pulsação dessa energia cósmica dentro de si, e armazenaram ela na forma desse estado dor, apresenta irritabilidade exagerada, vivência de aridez interior, como se estivessem cobertos de espinho. O estado dor precisa de água para se reciclar. O que o Reich observou nos estudos dele? Que a água tinha um potencial muito grande de reciclar, era como se ela resetasse esse processo do armazenamento de energia dentro de nós. Então, isso a gente observa muito quando a gente tem contato com a água, principalmente a água na natureza. Então, ele fala assim que a água doce corrente, a água com sal marinho, que é a água do mar, tem efeitos mais intensos. Então, o que a gente observa? Você vai tomar um banho de cachoeira, o que a gente fala? Meu Deus, estou renovada. Você vai para a praia, toma uns banhos de mar, estou renovada. A gente sente isso. Isso que ele descobriu nos experimentos dele é sentido por nós na prática, né? Ele fez um experimento que ele conseguia fazer chover,
porque ele fazia através do aparelho dele lá, ele fazia essa reciclagem do processo ambiental que estava ali, dessa energia parada. Ele usava um aparelho lá em que ele fazia chover, ele fazia a água se movimentar. Então, manter um ambiente habitual da pessoa na nossa casa, com uma vasilha de água e sal marinho, alivia o local. O contato com a natureza e o amor abrandam a nossa dureza e coloca-nos em harmonia com a vida viva e pulsante. Então, quando a gente sente que o nosso ambiente está carregado, ou se quiser deixar rotineiramente essa solução com sal, ela é bem-vinda. Por quê? Porque na natureza, a gente também tem as energias. Não é só dentro de nós. Tudo que tem vida tem energia, tudo que é matéria tem energia. Até mesmo uma porta, o piso, é uma vibração que vai ser menor, mas também é uma matéria que tem energia. Então, a gente faz toda essa limpeza, que ele usa, na verdade, não é limpeza, ele usa a palavra que eu falei aqui, reciclagem. A gente faz a reciclagem de tudo isso por meio da água. E como que funciona, então, esse movimento de pulsação que faz com que a gente entre em harmonia com essa energia vital, com essa energia cósmica que está disponível para a gente, né? Então, o ser humano é composto de trilhões de células, né? E tem animais que têm uma célula só, isso não importa para qual tipo de animal que é, se é uma ameba, um protozoário, uma bactéria, ou se é para nós. O funcionamento é o mesmo, para que qualquer ser que tem vida se mantenha vivo. Então, a gente tem um movimento que é primeiro, que ele chama de... Deixa eu pegar aqui minha cola para eu trazer bem certinho aqui para vocês, que ele chama de... Aqui. Então, ele fala assim, ó, um sistema energético fechado, que é isso aqui, uma célula, por exemplo, né? Ela vai ter o quê? Ela vai ter a membrana e vai ter o material plasmático, certo? Esse material plasmático aqui, ele faz o quê? Ele absorve essa quantidade cósmica, essa quantidade da energia. Como que acontece isso? Ele faz um movimento de contração. Quando a gente faz um movimento de contração, a gente faz uma diferença de grau energético do nosso espaço interno para o externo. E com isso a gente consegue, como se a gente conseguisse puxar a energia do externo para dentro. Só que essa energia começa a crescer, até que chega um ponto que se eu contrair demais, eu posso explodir, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou chegar num ponto em que eu me enchi dessa energia, daí eu preciso liberar ela. E quando eu libero ela, o que eu faço? Eu crio um campo energético também ao meu redor, onde essa energia fica. Por quê? Quando eu libero, eu entro num estado de relaxamento. E eu me abro para o universo, eu me abro para tudo que eu posso, que está disponível para mim. Então, como que a gente observa isso? Pelo corpo, por exemplo. Quando a gente está num estado de tristeza, num estado em que a gente não consegue, assim, um estado mais de baixa energia mesmo, como a gente fala, né? A gente se comporta de que jeito? Contraído. Geralmente a gente fica de cabeça baixa, a gente contrai o corpo, a gente entra muitas vezes num estado de proteção, ou seja, segurando os braços no estado de raiva. Todos esses movimentos que vão trazer um processo de contração. Se eu não libero todo esse sentimento, por forma de sentimentos ou por alguma atividade, essa sensação de contração, o que acontece? Eu não consigo fazer o pulsar da vida. Porque como que a energia se movimenta? Essa tensão interna que é gerada, né,
Então, a energia fica retida e ela impulsiona esse material aqui. Daí ela vai para fora. Ela vai para fora e ela quer ser liberada, onde ela vai formar esse campo energético. Essa tensão interna gerada por essa pulsação precisa ser equilibrada por essa tensão que se forma aí. Então, o material, ele fala aqui, a membrana contém o material plasmático, dando essa estrutura vital. Em função desse efeito, se mantém a concentração aí ao seu redor. Então, o que ele observa? Que a energia contida no ser vivo expressa-se na pulsação básica com a onda e o pulso. Então, esse movimento que a gente viu aqui, ó, só para vocês entenderem, é um pouquinho complicado, às vezes é meio difícil de explicar isso aqui. A gente viu que a pulsação para a vida, para gerar vida, ela precisa que seja por meio de onda e por meio de expansão e contração. O que acontece aqui? Quando eu estou realizando isso dentro da célula, a onda, esse material plasmático que faz. E o processo de contração e expansão é feito através da membrana da célula. E com isso faz com que a célula se mova. E cada célula no corpo, ela vai exercer a sua função daí. Uma célula que é para, por exemplo, para lá do aparelho intestinal, vai exercer a sua função, que é de ajudar na excreção. A célula do aparelho digestório vai exercer a função que é para o aparelho digestório. Todas vão tendo a sua atividade bem elaborada, por quê? Porque tem energia ali dentro se movimentando. Então, o que ele conclui? Que a energia contida no ser vivo, ela vai se expressar na pulsação básica com a onda e com o pulso. Quanto maior o pulso energético, maior a motilidade, maior a vitalidade, porque o pulso faz o movimento que contrai a célula e expande a célula. Então, faz o quê? Faz com que a célula se mova. Se a gente está em movimento, a gente tem vitalidade. Você tem mais vitalidade correndo ou mais vitalidade dormindo? Se movimentando, né? Por quê? Porque para eu me movimentar, eu preciso fazer muito mais contração e relaxamento do que para ficar paradinho dormindo. E quanto mais eu faço esse processo de contração do movimento ali, mais vitalidade eu também vou tendo. E a onda que trabalha com aqueles movimentos espiralados, tudo, ela faz o quê? Ela move o plasma se deslocando no espaço. Então, ela dá o quê? Mobilidade na vida. Então, o conjunto dessas duas coisas, né? Tanto da onda quanto do pulso, faz com que a gente consiga dar movimento para essa energia que o universo disponibiliza para a gente. Se um dos dois for travado, a contração ou a expansão ou a onda, o que acontece? A gente não consegue concluir esse processo da energia. E a gente fica ali armazenando aquela energia que não vai conseguir ser reciclada. Ele mostra isso aqui com o exemplo do orgasmo. Então, o que o Reich observou? Quando a gente tem o orgasmo, a gente tem 3 etapas do orgasmo. A primeira é essa fase TC que ele chama, que é a tensão-carga. Então, o que acontece? Eu preciso contrair quando eu estou num processo de relação sexual, por exemplo. Então, eu preciso colocar força de contração. Depois eu chego num lugar que eu começo o quê? Aquilo ali começa a ser angustiante, eu preciso suportar aquela angústia. Até que, quando eu tenho orgasmo, eu entro na fase que é de descarga e relaxamento, ou seja, eu alivio. Então, quando, por exemplo, dentro da própria relação sexual, você vai estar nessa fase de tensão, contração, o que você faz? A tua tensão é assim. Quando você relaxa para ter um orgasmo, qual que é como que o teu corpo se movimenta? Ele se abre. E essa energia sai. Eu fico aberta para o amor, eu fico aberta para o cosmos, meu coração, meu cardíaco se abre também. O nosso corpo se mostra dessa forma, quando está contraído e quando está aberto. Então, por meio disso, ele descobriu o que também? Que essa potência orgástica de contração e de relaxamento e de como isso tudo traz bem-estar para a gente, ela não está relacionada só ao orgasmo, só ao sexo,
ela está relacionada a tudo, ao nosso corpo todo, a como a gente sente a vida. Então, de repente, se eu consigo vivenciar esse processo completo, recebendo um carinho, recebendo um beijo, recebendo um abraço, fazendo uma atividade física, eu vou ter o quê? Eu vou viver uma vida com mais potência. Então, esse a potência orgástica, ela não está relacionada só à capacidade de como a gente vai sentir o prazer no sexo, mas ela está relacionada à capacidade de como a gente sente o prazer na vida. E o que acontece? Quando a gente está num estado de muito contraído no nosso corpo, muita coraça, muita inflexibilidade, né? Aquela mulher, aquela heroína lotada de coisa, que é super sobrecarregada de serviço, que faz e não consegue, não tem um espaço, um tempo no dia para liberar, para relaxar todo esse movimento que ela vai acumulando, ela pausa aqui, ó. Então, não fica concluído esse ciclo dela. E esse processo é muito também o que acontece no trauma, quando às vezes a pessoa é exposta a alguma situação que ela paralisa e não consegue liberar no corpo aquele medo que ela sentiu, aquele medo fica reprimido, daí ela forma uma couraça daquele medo. Então, isso é com várias situações na nossa vida. Por isso, o sentir é tão importante. Quando a gente vai colocando consciência no nosso sentir, ele vai ficando tão rico dentro da gente que a gente consegue ter consciência até quando a gente bloqueou essa parte aqui de relaxamento. Como? Se eu passei um processo de medo e engoli o choro e não chorei, por exemplo. Depois, quando eu tomo consciência, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui comigo, me acolher, chorar aquele medo que eu tive. Se, por exemplo, num determinado mês aconteceu de uma amiga a gente brigar e eu fiquei muito chateada e engasguei, não consegui falar, não consegui expressar meus sentimentos, engoli tudo aquilo. O que eu fiz? Eu bloqueei isso aqui. Eu preciso expressar isso de alguma forma. Então, eu vou começando a aprender a conhecer o meu próprio corpo e arrumar subsídios para ir lidando com todas essas couraças que a gente vai continuamente se colocando. E a couraça, ela não é só negativa, ela também tem um efeito de proteção. Só que, geralmente, quando a gente passa por uma situação muito difícil e a gente desenvolve essa proteção, a gente acaba colocando ela em outras situações na vida em que a gente precisa ser vulnerável para poder conseguir ter um relaxamento, para poder conseguir vivenciar experiências novas. Um exemplo que isso acontece. Por exemplo, eu fui traída e fiquei assim, com raiva dos homens. Acho que todos os homens traem. Eu não consigo me abrir para um outro relacionamento, onde eu possa estar, onde eu possa viver uma relação em que eu possa ter amor, eu possa receber amor. Eu estou sempre armada. Eu nunca consigo entrar num processo de vulnerabilidade. Então, assim, alguns processos a gente vai aprendendo sozinho, mas é claro que a gente tem que construir uma bagagem dentro da gente, porque isso não é do dia para a noite, né? Então, assim, por que eu quis trazer essa informação? Porque eu acho que isso é muito interessante para a gente conhecer como é que o nosso corpo funciona. Inclusive, até assim, quando eu estou vivendo um relaxamento, sentindo um prazer na vida, perceber o próprio movimento que eu fiz para viver isso, sabe? Conseguir, nossa, isso aqui está muito gostoso, está muito legal, conseguir parar e viver esse momento. Vocês vão entender que entra na percepção que eu vou chegar lá. Tá dando para compreender, gente? Ou eu tô sendo muito... Tô trazendo muita coisa, assim. Qualquer coisa vocês falam aí. Então, ele fala aqui que nessa fase de tensão-carga, né? Eu tô a célula, né? O corpo, o conjunto de células está em contração e contém o sistema. Que vai crescendo até para abrigar toda a energia que ele pode caber, né? E nessa fase de descarga e relaxamento, ele entra em expansão, né? Ou seja, ele se abre para o exterior, expulsando a carga energética para fora.
Então, a abertura do sistema vital se fundindo com o oceano energético atmosférico. Por isso que a gente fica com essa camada energética ao redor do corpo. É isso que alimenta essa camada nossa. Então, se a gente não tem esse movimento de energia vital dentro da gente, essa camada nossa aqui vai ficando fraca. E daí a Dani pode explicar isso melhor, porque ela consegue perceber essas questões dentro do espiritual, dentro da energia da pessoa. Ela tem essa capacidade melhor do que eu. E assim a vida pulsa entre um período que aqui é de individualização, por quê? Porque eu tô aqui trabalhando nessa contração para eu acumular energia vital, né? E um período de abertura e fusão, que é quando eu me abro para o amor. Então, por que essa fusão é justamente no orgasmo? Porque o corpo ele é muito sábio. Ele precisou criar todo esse mecanismo para que a gente tivesse, que é o segundo ponto que vem, a vontade de estar com outra pessoa. O Reich usa até um nome aqui, que é o... Ele fala que... Ah, perdi aqui agora. Aqui. Ele fala aqui que um segundo aspecto é o anseio da fusão. Então, assim a gente quer estar com o outro e fazer o quê? Misturar essas energias, sabe? E é nessa fase que isso acontece. Então, tudo isso a gente entendeu o quê? Como que esses sentimentos, esse processo, esse negócio que a gente fala, nossa, eu sou muito mental, eu não consigo vir para o corpo, eu não consigo descer daqui para o coração, tudo isso que a gente fala, na verdade, tem toda uma... O nosso corpo, ele é muito sábio, então tem todo um processo que ele faz. Então, esse pulso energético, né, ou seja, a expansão, a contração e o movimento da onda, ele vai promover duas vertentes. Que é a pulsação plasmática, que é dentro ali da parte celular, que vai entrar no movimento corporal, e o outro na psique. Então, ele promove duas vivências, porque aqui também precisa da energia. Na vivência corporal, eu vou ter dois tipos de expressão, o movimento externo e o interno. O externo, ele vai pegar o quê? Os nossos músculos estriados. A nossa camada muscular que está protegendo o nosso corpo. E o interno vai ser responsável por quê? Pelos músculos lisos que revestem os nossos órgãos. Então, quando eu tenho um movimento ali, né, uma descarga nesse lugar aqui, eu vou ter um sentimento aqui, ou se eu tiver a repressão. Eu já vou explicar melhor aqui. E na vivência psíquica, isso vai acontecer de duas formas também. Uma vai ser na função mental, que é o pensamento, o raciocínio, a memória, e a outra na percepção propriamente dita, que é os 5 sentidos. Então, o que acontece? Se eu coloco o meu foco no corpo, automaticamente eu tiro um pouco o foco da parte da psique. Então, por exemplo, quando a gente fez aquela meditação inicial ali, a gente consegue não eliminar, mas assim, diminuir um pouco aquele monte de pensamento. Por quê? Porque essas duas pulsações, elas se alternam. Então, quando eu estou muito no mental, né, como as pessoas falam, na verdade, eu estou o quê? Eu estou deslocando o meu foco de atenção para a parte perceptiva, para a função mental. E não estou colocando ele lá na função corporal. E isso se manifesta assim. Aqui também, dentro da função corporal, se eu começo a pôr um monte de couraça aqui externa, o que eu faço? Eu não deixo que o meu movimento interno age. Por quê? Estou focando em bloquear aqui. A mesma coisa. Se o meu foco está todo lá na mente, no pensamento, no raciocínio, na memória, na intelectualidade, eu não me permito ter as percepções, sentir
o que os 5 sentidos me trazem. E o que se mostra? Que o movimento externo, esse movimento aqui das couraças, né, da proteção, ele acontece junto com a função mental. Então, o que acontece? A mente fala assim, olha, se relacionar é perigoso, porque eu me relacionei e fui traída. Daí, o que o corpo entende? Preciso proteger. Ela falou que é perigoso. Ele vem e põe uma couraça externa. Aí, quando eu vou olhar aqui pro corpo, né? Eu ponho atenção interna, no que eu tô sentindo. Então, assim, por exemplo, se eu tenho... meu coração tem uma taquicardia quando vê alguém, eu tô começando a me apaixonar, por exemplo. É um movimento interno. E daí isso faz com que? Faz com que ative as percepções dos meus 5 sentidos, para eu poder sentir melhor. Então, meu coração bate lá, uma taquicardia, quando a pessoa está chegando, ela toca em mim, eu já me arrepio. Por quê? Porque eu estou aberta aos 5 sentidos, né? Então, esse movimento, ele é muito importante para a gente aprender a trabalhar isso. Porque tem horas que eu preciso sim dessa proteção externa, que eu preciso usar a minha função mental. Mas tem alguns momentos que não, que eu preciso só me entregar para sentir. Então, a gente ia aprendendo a se movimentar nesses lugares, né? E o que o Reich... deixa eu ver, acho que tem mais um aqui. Então, o que ele fala aqui? Que as vivências musculares vão trazer o quê? Sensações de força, potência e realização. As mentais vão trazer sobre o pensar, o refletir, recordar, dirigir racionalmente nossas ações. As perceptivas, a percepção energética passando pelos órgãos dos sentidos até as percepções profundas que são das nossas vísceras, por exemplo, quando a gente chora, quando a gente tem aquela dor assim insuportável de algo que a gente está carregando, sabe? Aquilo se torna visceral. Por isso que nas vivências viscerais, os movimentos internos constituem as sensações mais profundas e temidas por estarem distante do controle egóico. São as mais significativas: amor, solidão, saudade, anseio, vazio, dor de alma. Por isso que a gente tem dificuldade também de nomear essas vivências viscerais. E o que é a couraça? É o mecanismo inconsciente que mantém a gente ali naquele lugar individual, na contração, que não deixa a energia pulsar dentro da gente. Então, o segredo não é estar em um ou em outro. O segredo é a gente conseguir ir se abrindo para esses sentimentos, né? E a Maureen traz que é muito importante o quê? A gente aprender a nomear os nossos sentimentos, né? Então, o que é um dos processos mais difíceis da mulher? Essa vivência visceral. Não só da mulher, do homem em si. Por quê? Porque essa é uma que o nosso ego mais quis nos proteger. Então, às vezes a gente, por exemplo, assim, sente e não consegue nomear aquilo que a gente está sentindo. E daí, conforme a gente foi crescendo, a gente foi estimulado aqui a corresponder. Eu vou parar de compartilhar aqui. A gente foi estimulado aqui a corresponder. Deixa eu só por aqui. A gente foi estimulado a corresponder com o quê? Com o que os nossos pais queriam da gente, com o que o professor queria da gente. E nisso tudo, a gente vai o quê? Se adequando. E daí, a gente deixa de usar muitas vezes aquelas percepções internas dos sentidos e também esse sentimento visceral, a gente não vai olhando para isso e vai olhando só assim, não, se espera tal coisa de mim, precisa que eu faça tal coisa. E daí a gente vai fazendo o quê? Agindo para o mundo externo. E assim a gente vai se desconectando daquele outro lugar que a gente viu lá, que é o do movimento interno, que é esse movimento visceral, de sentir o que está se passando aqui por dentro, e das percepções que alimentam isso.
Então, assim, a percepção, a minha percepção, ela não é formada só pelos 5 sentidos do que eu sinto. Ela também é formada pelo pensamento. A gente viu lá. Vou entrar aqui só para voltar aqui nessa... Ó, a percepção, ela é a soma da função mental com o sentir, com os 5 sentidos. Então, para eu, por exemplo, assim, perceber as coisas, passa por essa função mental também. Então, passa pelo corpo, o que eu sinto, passa pelas emoções, o que eu sinto. E quanto mais eu vou tendo consciência disso tudo, quanto mais eu consigo acessar isso, de que forma? Nessa forma das vivências aqui, né? Eu faço o quê? Eu consigo ir encontrando aonde eu tô. E daí eu tenho a capacidade eu começo a ter a capacidade de retornar, né? Para minha história e começar a olhar para as minhas dores. Porque daí eu vou lá resgatar as partinhas de mim que outras pessoas foram falando assim: não, isso aí é drama, você não precisa chorar. Mulher, não precisa ficar chorando por causa disso. Daí o que eu fiz? Fui lá, engoli, criei uma coraça aqui danada que eu não consigo me impor no mundo. Então eu começo a retornar, olhar para minha história, resgatar partes de mim. Muitas vezes eu preciso chorar, eu preciso dar conclusão para aquele movimento. E o que a jornada a gente busca fazer? Agora eu vou contextualizar toda a jornada nisso aqui que vocês viram. Dentro da jornada, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um ambiente em que você possa ir buscar essas partes fragmentadas que ficaram suas. Então, a gente tem um processo em que a gente inicia olhando para essas dores da sua trajetória, em que você vai lá, você vai acessar essa dor e, de repente, você vai conseguir concluir de uma dor que seja. Não vai ser tudo de uma vez, porque é uma camada que a gente vai fazendo. Aí, depois que a gente olha para essas dores, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar essa reconexão com o feminino, que vem com a nossa mãe, mas que também está associado com as dores. Por quê? Porque a mãe também tem muito desse lugar do desenvolvimento das dores que a gente teve, né? Depois, a gente vai avançando, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar para as coisas que a gente deseja para o futuro. Por quê? Porque eu já limpei um pouco essa percepção que eu tinha de mim mesmo. Então, agora cabe coisa nova para entrar aqui. Então, lembra aquilo que eu falei? Por exemplo, eu tive lá um namoro em que eu fui traída. Então, o meu cérebro fala assim: olha, não se relacione com homem, porque homem trai. Quando eu olho para essa dor, eu volto e falo assim: não, é esse homem que me traiu. Eu acolho, eu faço esse processo, eu abro uma porção de mim ali, do meu feminino, que armazenava essa dor, e falo assim: não, agora eu quero viver. E eu vou me arriscar para isso. Eu posso ter outras dores, mas assim, eu vou estar disponível para isso. Então, a gente vai olhar o que a gente quer também para o nosso futuro, quais as coisas que a gente quer construir. Só que também a gente vai olhar para o que a nossa ancestralidade, né, o sistêmico, traz para a gente, porque muitas dessas dores que a gente foi acumulando no nosso processo não foram criadas só por nós, são transgeracionais. Então, muitas vezes, eu estou ali num sentimento que ele não foi exatamente da minha vivência pessoal, mas foi da vivência do meu clã. Então, na constelação, nos movimentos sistêmicos que a gente faz, a gente tem a possibilidade de olhar para isso. E depois a gente fecha a vivência como? Olhando para o nosso lugar no mundo. Para esse lugar, com toda essa bagagem que a gente está trazendo. E fazendo daí alguns movimentos para quê? Para ativar essa energia, fazer ela movimentar em nós. A gente está separando umas coisas bem legais para fazer no final, né, Dani? Para movimentar essa energia mesmo, entende? Para que você saia ali da vivência, tipo,
Se tinha alguma door ali fechadinha, em algum lugar você fez aquela energia movimentar. Então, esse é o objetivo da vivência. E por isso que a vivência presencial, ela traz algumas características que aqui online a gente não consegue fazer, né? Então, assim, até tem como a gente trazer alguma dinâmica, alguma coisa online, mas no presencial, com a troca da energia um do outro, na egrégora, na potência das mulheres todas ali, a gente tem um ambiente de cura muito mais propício. E a gente viu lá que o quê? Que quando a gente contrai e expande, a gente expande essa energia na gente também. Então a gente tem essa troca ali, né? Essa fusão que ele explica lá de quando a gente expande, que é o quê? Essa conexão com o próximo, que é uma conexão que busca amor. Por isso que o Reich fala que a potência orgástica dentro de uma relação sexual só é atingida quando é dentro de um casal, em que existe essa completude, esse amor. E o Bert traz frases e explicações maravilhosas da sexualidade de um casal, que falando sobre essa vulnerabilidade, quando um consegue se entregar ao outro. Porque daí eu consigo viver essa potência mesmo. Numa relação casual, posso viver um orgasmo, mas eu não consigo atingir essa potência da fusão, fusão cósmica mesmo, da energia cósmica com o outro. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer aqui, para contribuir. Por que a jornada é esse nome? Por que a gente precisa olhar para isso? Espero, assim, que não tenha ficado tão complicado. É um assunto que é um pouco denso, tentei trazer aqui. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam, tá? Eu vou passar a bola para a Dani agora. Boa noite. Se vocês puderem estar com a gente, para a gente também sentir vocês, né? Aqui a gente já está trabalhando com campos, né? Então, se vocês não estiverem aí dirigindo, eu gostaria de olhar para vocês, para a gente ir já se conhecendo. Antes de eu falar, vocês têm alguma dúvida com relação ao que a Carla trouxe? Quem tem o telefone Samsung SM59288, não sei se poderia colocar seu nome aqui, tem o recurso do Zoom de renomear. Boa noite, a Vivi também que chegou. Bom, então eu vou introduzir. Beleza, Vivi. A parte da medicina, né? Conforme toda essa explanação maravilhosa que a Carla trouxe, que em muitos aspectos para mim também é uma novidade, esse jeito de explicar essa nomenclatura do Reich, eu conheço esse tipo de trabalho a partir de outras áreas do conhecimento que trazem outras nomenclaturas, mas assim como a Carla trouxe, foi para mim bastante impactante, principalmente por trazer a explicação, né, da importância aí das couraças, dos impactos, né, no corpo, dos impactos emocionais e também essa importância, né, da energia Foi tão alto que orgástica. eu consegui escutar, né? Oi, Adriana, bem-vinda, boa noite. Então, gratidão, Carla, foi incrível e realmente, assim, dá para sentir, né, a profundidade do teu estudo e a capacitação que você tem para trazer os exercícios que a gente vai viver na jornada, que serão maravilhosos. Me apresentando rapidinho, meu nome é Daniele Precoma, eu sou advogada de formação, estou na minha terceira pós-graduação, nesse momento de constelação familiar aplicada à solução de conflitos, que é o que chamam de direito sistêmico, eu sou especialista em direito sistêmico,
além de ser especialista em constelações da forma tradicional hellingeriana, né, no movimento do espírito, trabalhando com a fenomenologia mesmo, né? E tenho também especialização em constelações organizacionais, PNL sistêmica e novas constelações. Tanto minhas formações começaram lá atrás com Sam Storch, com direito sistêmico, passaram por Peter Spelter, a professora Elza Vicente de Carvalho, depois segui adiante com a Escola Hellinger, aonde eu também trabalho hoje e estou formada como docente da Escola Hellinger. Estou terminando a pós-graduação já pela segunda vez, agora já como trainee, né, para ser professora lá, e tenho as formações também, as especializações pelo Instituto de Brigitte Champetier de Rives, então eu tenho muitas formações internacionais e muitas reciclagens e supervisões. Sou diretora de pesquisas do Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares, a maior associação de consteladores do Brasil e do mundo, na verdade. Criei a Rede de Práticas Sistêmicas e trabalho em parceria com as associações, né, o IBCF e a ABC Sistemas, que é a associação mais antiga do Brasil, para a gente levar adiante a constelação de uma forma séria e respeitosa aqui no Brasil e servindo de modelo também para o mundo, através da regulamentação da atividade no Congresso Nacional, de uma estruturação de pesquisa científica com base nas constelações familiares e sistêmicas aplicadas à saúde, principalmente, que é onde tem mais artigos científicos aí internacionais, mas também, né, existe muito estudo das constelações organizacionais e despontando aí agora também de direito sistêmico, assunto no qual eu tenho um livro de pesquisa já publicado, e, como fruto desse meu trabalho profundo de estudo das constelações, agora eu vou publicar o meu segundo livro, que se chama Constelações Familiares, História, Teoria, Pesquisa e Ética. E, apesar do meu lado A, que é o lado formal, do lado do direito, que eu tenho expressado profissionalmente até o final do ano passado, que eu cancelei a minha OB e passei a me dedicar exclusivamente às constelações e à espiritualidade, né? Pela minha vida, eu passei muitos anos em concursos públicos, gerenciando áreas tanto do Banco do Brasil quanto da Defensoria Pública da União, né? Sempre fui gerente de equipes, gerente de projetos e, enfim, tenho uma certa destreza para liderança e organização e gosto muito dessa área, e por isso que eu tô, né, nessa parte organizacional das constelações no Brasil também, e a gente está colocando os nossos talentos aí. Mas aqui eu tenho a alegria, a glória de ter como parceira a Carla na minha vida, onde a gente manifestou e cocriou esse espaço incrível aqui em Indaiatuba, essa cidade que nos recebeu, nos abraçou, uma das melhores cidades do Brasil para se viver, não é à toa que a gente está aqui, né? Nós somos exigentes, né, Carla? A gente gosta do que é bom, então, muito feliz em estar aqui com vocês, que já são aqui da cidade. A gente fica muito feliz de estar sendo recebida e estar ressoando entre vocês aqui no nosso espaço, que fazem 2 meses que nós abrimos, e cada semana é uma alegria, cada pessoa que chega é uma alegria, e nós aprendemos muito, porque cada constelação é única, cada pessoa que vem traz toda a sua bagagem, e para nós mergulhar nesse universo que é cada uma de vocês, para nós é maravilhoso e faz totalmente sentido quando a gente vê a transformação acontecer. Isso dá sentido para a nossa vida e para a nossa escolha do que a gente resolveu trabalhar. E esse trabalho que a Carla traz, que passa, né, por esse aprofundamento dela, e já com esse curso, a formação original que ela tem, né, dentro de uma área médica.
Então, ela já tem todo esse conhecimento profundo, né, do corpo e das interações químicas do corpo. E também, com certeza, já estudou lá os efeitos placebos, que é a nossa consciência, né, Carla, sendo trazida aí em prol da cura. E segundo muitos pesquisadores da nova era, né, Carla, a gente deveria, no movimento de uma pesquisa científica, estudar mais o efeito placebo do que a própria química que está sendo estudada, né? Porque é ali que está a verdadeira cura. Então, quando a Carla traz todo esse conjunto, essa abordagem, esse saber dela aí do corpo, com mais a psicologia que ela está estudando de Reich, e todo esse trabalho de couraças, que ela está integrando com o feminino, que também ela tem toda uma formação, né, no trato da energia feminina com o Tantra, e nós nos formamos, né, em constelações e a gente está colocando junto as constelações para tudo isso, porque eu, sinceramente, não conheço um efeito placebo mais eficaz do que a constelação, né? Eu não conheço. Eu não conheço o que é você fazer uma abertura de um campo para você ver aquilo que era inconsciente para você e de repente você se depara com aquilo que você talvez tivesse uma intuição, mas não era claro para você. A partir daquilo você toma uma decisão e reprograma a sua vida e o seu comportamento, que ali você vai passar a ter certeza daquilo que está te levando para um caminho do menos e do mais, porque fica ali materializado, desenhado na sua frente através do movimento dos representantes, né? Ou das próprias informações que um constelador, um facilitador traz num trabalho sistêmico individual, né? Porque nós somos treinados e preparados para a gente trazer o inconsciente para vocês. São anos de formação. Então, quando a gente traz esse inconsciente e vocês tomam decisões melhores a partir disso, não existe realmente um efeito placebo mais eficiente do que você mudar sua vida a partir de uma tomada de consciência, de um receber uma informação, né? Que sim, muitas vezes estava na sua intuição, de forma nebulosa, e ali você tem a concretização, né, a confirmação, o facilitador de te dar uma confirmação, mas muitas vezes não. Na maioria das vezes está ou no subconsciente, são coisas que você, ali no momento do atendimento, você vai recobrar a memória de uma vivência, né, traumática que você viveu na sua vida, em relações anteriores ou na sua infância. Isso está no seu subconsciente, aí naquele momento você, nossa, é verdade, aconteceu isso. Ou memórias de situações que a sua transgeracionalidade, seus antepassados passaram, né? E isso está reverberando em você, e ali você vai recobrar a memória e vai. Ou está totalmente no inconsciente. A constelação traz movimentos do espírito, traz memórias de outras vidas, a constelação traz informações vividas pela transgeracionalidade arcaica da nossa família, que ainda reverbera em nós, padrões repetitivos, que essas histórias nem chegaram a nós, nem foram contadas para nós, mas o campo mostra. O que a gente está seguindo o destino, um destino difícil de um antepassado longínquo, às vezes até uma sexta geração para trás. E só depois de uma constelação, a pessoa vai perguntar na família, ou às vezes nem pergunta, e depois as histórias são contadas para você, logo na sequência. Por quê? Porque você abriu a porta para aquela informação chegar. Então, acontece o desemaranhamento numa vivência de campo, e a gente pode se libertar e a gente pode ir para o mais. Então, tudo isso que a Carla trouxe, o que eu estou trazendo das constelações, dentro de uma expansão da consciência para ficar tudo mais vívido, mais sensível, para as memórias virem mais à tona. Nos movimentos de constelação, os representantes atuarem de forma mais livre da mente,
para você mergulhar em tudo que a gente vai conduzir nas meditações, nas vivências, nas reprogramações mentais, nas ressignificações, de forma em que você está num estado de expansão da consciência com a Sagrada Medicina, né, que a gente vai consagrar nessa jornada, uma quantidade menor do que quando é um trabalho apenas da medicina, que é um mergulho interior, individual, nesse trabalho, que é um trabalho em grupo, que a gente precisa estar com um pé dentro e ainda um pé fora, junto no grupo, para as vivências, nós vamos estar num estado alterado de consciência, mas ainda com a capacidade de estarmos transitando dentro desses dois lugares, ou seja, nós vamos alcançar um estado meditativo e expandido em que as nossas ondas mentais do cotidiano, que é aquela voz teimosa da mente, ela vai abaixar o volume. Ela abaixa o volume e aumenta o volume do sentir, por isso que essa jornada é a jornada do sentir, né? Do se sensibilizar, do entrar em contato com os seus corpos sutis, com os seus campos energéticos, para você, junto com as facilitadoras e as atividades, irem encontrando, fazendo um escaneamento e reconhecendo no seu corpo sensibilizado e nos seus corpos sutis, onde estão ancoradas essas dores, essas memórias e essas couraças. Então, nós juntas vamos fazer esse escaneamento, né? E é possível fazer esse tantão de coisa num dia só? Com a expansão da consciência da medicina, isso fica mais vívido e você é capaz de encontrar mais couraças do que se você tivesse sem a expansão da consciência da medicina, né? E que muitas vezes são precisas muitas idas ao terapeuta, muitas vivências, e aí você vai encontrando camada por camada, você vai intuindo uma informação, outra informação, ou até uma constelação que de repente você não está aberta para aquele tantão de informação. De repente, na expansão da consciência, você se abre ainda mais e o mergulho na constelação também é mais profundo ainda, é mais direto ao ponto. Então, assim, a abertura de consciência promove uma aceleração dos processos de cura e da capacidade de ancorar maior quantidade de informação. Então, acelera muito os processos, muito mesmo, né? A minha história com a medicina, ela data de 21 anos, então eu tenho metade da minha vida transitando dentro da esfera da expansão da consciência. Mas eu já sou médium desde que eu nasci, né? Então eu já tenho acessos a né, a visões, a intuições, a sonhos, a visão de futuro, a várias coisas, psicofonia, audição, tudo isso desde que eu nasci. E isso me aterrorizava, na verdade. Quando eu era criança, era um terror, né? Quando eu conheci a medicina e que eu pude estar do lado de lá do véu, e não só ter acesso a essas informações extrapsíquicas que me chegavam, mas eu pude me encontrar com os meus mentores e com os meus guias, para eles, de mão dada comigo, transitarem entre esses véus. Eu nunca mais eu tive medo. Nunca mais tive medo, porque eu pude agora estar amparada, né? E tudo que se decorreu nesses 21 anos foi só ampliação de todas essas capacidades, esses dons, né, extrapsíquicos ou mediúnicos, porque agora eu tenho, né, a partir daquele momento, eu tive uma guiança contínua, né, e tudo isso só tem me beneficiado e beneficiado tudo ao meu redor. As constelações entraram na minha vida em 2014,
Então, fazem 10 anos que eu estou nas constelações, e comigo começou a acontecer de que eu estava nas vivências da medicina sagrada e eu saía do curso de constelação, das formações de constelação e todos aqueles processos que abria no campo da constelação, eu ia para minha vivência com a medicina, de repente, na minha vivência da medicina, pá, o campo abria. Abria o meu campo de visão e a constelação que começou lá no curso, ela continuava. Ela continuava. E eu vivi esse processo durante todas as minhas formações, até que chegou um momento em que eu me senti culpada. E eu falei assim: meu Deus, mestre, eu sinto muito, porque eu tô aqui no seu templo, no seu local, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com isso. Mas isso eu já estava, ó, mais de ano fazendo isso, toda a vivência com a medicina. Até que o mestre se aproximou de mim, sorrindo, e falou para mim: essa fusão era para acontecer. Que bom que foi através de você. E você vai trabalhar com isso. Eu demorei muitos anos para assimilar de que forma isso poderia acontecer. E desde 2017 eu tenho trabalhado com isso. E eu trabalho em vivências de constelação com a Sagrada Medicina, em grupo e individualmente, em jornadas individuais, desde 2017, mas somente para pessoas que frequentavam os locais que eu já frequentava. Então, era algo fechado, algo que eu não disponibilizava para mais ninguém. Até que eu recebi realmente a ordem, né, no fim do ano passado, para estender, para realmente ter o meu lugar e abraçar quem quisesse, quem sentisse no coração, porque eu já tinha maturidade para expandir esse trabalho para mais pessoas e o mundo está precisando muito disso. E a forma com que eu trabalho com a medicina é uma forma puxando muito pela energia do feminino, da cura do feminino, a partir de um lugar de sensibilidade, amorosidade, acolhimento e silêncio interno. Eu não trabalho com a medicina a partir de um lugar do uso da medicina para patamares de poder ou de força, de uma forma masculina de se falar, que é, nossa, o quanto que eu aguento tomar medicina e tomo, e piro, 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 e vomito, 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 e não volto conseguindo assimilar nada do que foi aquilo, mas eu me vicio em ir nos rituais porque eu quero ficar lá vendo visões e gosto das músicas, e enfim, em vez de ir para rave, eu vou para ayahuasca. Então, não é dessa forma que eu trabalho. Eu trabalho no sutil, eu trabalho no menos é mais e sempre com um objetivo de autoconhecimento e de cura, de um trabalho direcionado, onde eu não estou largando ninguém na mão da medicina para trabalhar sozinho, achando que a medicina cuida, a medicina que faz o processo. Não, não. A medicina é facilitadora, mas eu sou a facilitadora aqui, né? Eu não largo ninguém e eu não largo nenhum processo nas costas da medicina. Eu sou responsável pelos campos que eu abro, eu sou responsável por, inclusive, pelo que vocês vão assimilar, né? Então, nós temos, em todos os trabalhos, nós temos muita troca, né? Nós temos diálogos para assimilação, nós temos uma condução. Tudo é pensado do início ao fim, inclusive que tipo de vibração nós vamos colocar, através, inclusive, do poder da cura do som, que cria estados vibracionais, né? E do que eu quero trabalhar e despertar dentro de vocês, e eu tenho a responsabilidade sobre todos os processos. Então, nós temos um trabalho muito sério, né? Onde temos uma ficha de anamnese bem feitinha, como advogada, que ainda sou, né? Corre nas minhas veias aí. O Instituto segue toda a legislação, temos uma anamnese para avaliar a participação, se todas podem estar, bem completinha. E, enfim, acho que o que era importante, mais importante falar foi falado, né? E o importante, né?
Até estava conversando essa semana, né, com a Vivi. Quando a gente vai fazer uma consagração, é importante que a gente se prepare, né? O mestre Neu, ele falava 3 antes e 3 depois. É quase como um jejum, não só de alimento, mas de energias que levam você para o exterior, muita energia mental, muita energia emocional conturbada, muita informação, muita distração, até relações sexuais que não sejam, né, as sagradas e conjugais. É, um jejum, sim, de trazer uma alimentação mais leve, ir já ficando no sutil, para você poder estar harmonizado com essa medicina que ela vai te conduzir para um sutil. Senão você chega muito afobado, atrapalhado, desse jeito, assim, ó, a frequência tá desse jeito no seu cérebro, e você chega e você vai consagrar um elemento alquímico que ele é assim, ele é fino, fino. Então, assim, como que você vai sintonizar com essa fineza se você está assim, né? Então, assim, o aproveitamento maior de tudo que esta energia alquímica que essa medicina pode te trazer depende muito de você, né? Depende de como você se prepara e você já se harmoniza com essa frequência já por antecipação. Então, nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas e as recomendações. A anamnese também já foi colocado no grupo ontem, a gente vai colocar hoje também. E a gente espera que essa seja uma primeira de muitas jornadas, porque é realmente assim, o nosso espiritual mesmo, né, tem pedido para a gente fazer esse trabalho dedicado às mulheres, porque as mulheres elas se curam com mulheres, né? Existem lugares do feminino que são muito profundos e que essas energias extremamente femininas elas não se apresentam quando está num grupo misto. Então tem coisas que precisa desse amparo, né? Dessa segurança para que possa ser trabalhado num lugar totalmente sem julgamento, porque existem coisas que só num campo amoroso e sem julgamento é que se manifestam, né? E não existe nada quando a gente trabalha com o feminino, com a constelação que seja certo ou errado, né? Tudo é o que é. E aí a gente vai olhar para o que é, para o que foi e o que pode ser, para que vocês tenham clareza, para vocês fazerem escolhas novas. Se de repente aquilo que vocês estão vivendo nesse momento, ou vieram vivendo do passado, ou sua família e as mulheres da família vieram vivendo, ou a cultura, a sua cultura profissional, ou a sua cultura, né, da sua egrégora que você frequenta de fé, de profissão de fé, ou a cultura né, de qual seja o comportamento esperado de uma mulher aí da sociedade que chega, que toca até você, se isso não está te fazendo feliz, totalmente expandida, totalmente alegre, totalmente leve, se tem alguma coisa que precisa ser reajustada, o momento é esse, né? Só que muitas vezes sozinho a gente não consegue, porque o que chega até nós são justamente os modelos de dor. E se a gente, né, nesses lugares de troca, com a vivência em grupo, principalmente, na experiência umas das outras, nós começamos esse espelhamento de ver e reconhecer muitas vezes na história da outra, na fala da outra, uma dor que habita em nós e que nem nós conseguimos verbalizar. Então, as curas num grupo, elas são potencializadas de forma assim, não tem como mensurar o que é um grupo do feminino. O grupo por si só já é uma potência de espelhamento, porque a outra colega vai trazer uma experiência que, se não foi sua, foi da sua mãe, foi da sua tia, foi da sua avó, e ali vai ser curada. E quando a gente
ressignificar algo que está na nossa transgeracionalidade, a gente não vai repetir, a gente não vai copiar. Se repetir, copiar, já se tornou uma decisão. A partir do momento que se toma consciência, se torna uma decisão. Você não está mais inocente. Você não está mais sendo levada de forma inconsciente, né? Então, vai ser o primeiro, mas esperamos vocês, porque sem o grupo isso não acontece, não funciona, né? Sem todas nós, sem todas nós, quem somos nós? Então, estou aberta para tirar dúvida se alguém tiver. Vou aproveitar, então, falar dos valores da jornada, né? E acho que essa é uma das dúvidas também. Eu vou deixar depois lá no grupo o link para inscrição. Tem um questionarinho que é rapidinho de preencher. E para pagar parcelado, tem que ser pelo link do Hotmart, que parcela em 5 vezes, acho que é de 63 alguma coisa. E se for à vista, daí no Pix é 250. E conversando com a Dani, o que a gente, dentro dessa sala, a gente quis trazer de bônus? Bom, primeiro, se você tiver uma amiga, né? Eu até coloquei uma BFF lá no grupo, né? Que gosta de ir para as vivências com você, de fazer processos com você, a gente vai estar dando 15% de desconto na inscrição de cada uma. Daí só precisa me avisar. Ó, para daí eu poder gerar o desconto se for fazer pelo link lá, pelo Hotmart, tá? Esse é um primeiro bônus. Então, eu e mais a BFF, 15% para cada uma, dá 30% no total. Ó. O segundo bônus é quem se inscrever hoje até a meia-noite vai ganhar o e-book Um Sim, a Mulher que Habita em Mim, que é o e-book que eu fiz, que também é um complemento dessa jornada, onde eu trago um pouco dessa parte teórica e trago também uma meditação e mais uma vivência dentro do e-book para ser feito. E o terceiro bônus é as que fizerem a inscrição hoje também até a meia-noite vão participar de um sorteio da Jornada da Heroína, que é a jornada que já está acontecendo. O valor da jornada é R$ 197, praticamente vai sair de graça quem ganhar a vivência, né? Eu vou sortear uma jornada, ela está acontecendo, e daí você consegue ter acesso às gravações anteriores entrando. E a partir de segunda-feira você já pode seguir ao vivo. Toda segunda a gente tem encontro ao vivo, vai até acho que 13 de julho os encontros. Então, a gente está disponibilizando esse sorteio para quem fizer inscrição até meia-noite. O e-book, esse é um bônus mesmo para quem fizer inscrição até meia-noite. E o desconto de 15% para você e para amiga. Esse, como agora já é 9 horas, a gente deixa até amanhã, né, Dani? O desconto, né? Eu Daí, acho, eu acho bem legal, Carla, estender até amanhã, né? podemos. Então, é que a gente precisa terminar de preparar a quantidade. Então, até amanhã, vamos colocar 24 horas, ó. Agora é 9 horas, até amanhã, 9 horas da noite. E daí dá tempo de a pessoa fazer a inscrição, convidar uma amiga para vir para ganhar o desconto, as duas. Então, a gente deixa até amanhã, 24 horas. Às 9 da noite, onde a gente daí fecha e vê quem fez a inscrição para poder a gente, na sexta-feira, tem um material todo que a gente usa na jornada, preparar os coffee breaks, né? Preparar tudo que a gente vai vivenciar no sábado. Analisa as anamneses de quem vai Isso. preencher, de que vai vir pela primeira vez. É bastante trabalho que a gente vai ter no preparo. Então, tem que ser no máximo até amanhã mesmo. Tá bom? E se alguém ficou com alguma dúvida, a hora que a gente terminar aqui, vou ver se eu subo a gravação e daí disponibilizo lá no grupo para vocês também, para poderem assistir e, de repente, se quiser compartilhar com a amiga também, para ela ver sobre o que a gente está tratando. Ficou claro sobre o que é essa jornada, o que vocês vão vivenciar lá, mas assim, só para ter uma noção, né? Porque é só vivenciando, né? Igual constelação, né? A gente explica, mas é só indo para o campo. Até a Carla quis fazer essa reunião, né, e disponibilizar a gravação para vocês,
para até adiantar essa parte teórica, porque para a gente fazer bastante prática mesmo. Vivência, Uhum. vivência, vivência, vivência. Sentir, 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 sentir. Deixar a teoria já adiantada para hoje, né, cara? Vamos descompactar os dor que tá aí dentro da gente e fazer girar, fazer essa energia circular, né? De potência mesmo. E é, na verdade, a própria energia feminina, que é a energia da vida, que é a energia da abundância, né? Que é a energia da saúde, que é a energia do dinheiro, né? Que é toda essa roda, né? Quando a Sim. gente desbloqueia, faz esses desbloqueios, começa a girar várias outras áreas da vida, né? Sim. Autoestima, até tudo relacionado nesse sentido, né? Dinheiro, muita coisa, né? Bem-estar nos relacionamentos, tá? Tudo tem um pé nessa energia do feminino, né? Que é a energia nutridora. Então, qualquer, qualquer, como você falou, é dor, mas é dor, É dor. nossa, qualquer dor que tem, qualquer lugar ali é por onde a energia vaza, a energia trava, a energia, como a Carla explicou, contrai. E aí entra medo, né? As couraças, elas bloqueiam e seguram a gente no medo. E o que acontece daí até tá tarde já, a Carla pediu para eu fazer uma meditação no final. Eu não vou fazer uma meditação, mas vou passar uma tarefa de casa que tem a ver com isso, que já é para a jornada. Todas esses nós, todos esses nós que ficam no nosso campo, cristalizados como nessa filosofia que a Carla tá estudando, ela traz o nome de couraças, né? Em outras filosofias elas vão dar, né, outros nomes, né? Como na filosofia hindu, nas filosofias orientais, até na medicina tradicional chinesa, né? De bloqueios energéticos nos nossos nadis, nos nossos chakras, no nosso corpo etérico, né? Todos aqueles pontos de acupuntura. Tá bom, Ellen? Beijinho, gratidão por estar com a gente. Qualquer coisa você pergunta lá no grupo. Todos esses nós, desses traumas que geram esses bloqueios, que geram essas contrações, essas informações ali que cristalizam uma dor no nosso campo, em todos os nossos corpos, né? Físico, etérico, emocional, psíquico, mental. Isso reverbera não fluindo a energia e talvez isso se tornando futuramente, descendo para o corpo físico e se tornando um sintoma, né? Um sintoma. E quando a gente trata de feminino, todas essas questões ligadas ao feminino, tanto nosso quanto transgeracional, isso vai se tornar questões ligadas a câncer de mama, questões do aparelho reprodutivo, questões urinárias, né? Candidíase de repetição, fibromialgia, ovário policístico, mioma no útero, endometriose. Inclusive, né, uma das pesquisas de constelação, a pesquisa de constelação mais séria que está acontecendo no Brasil é sobre dor pélvica crônica, né? E essas mulheres que passa por cirurgia de endometriose, e tira o útero, e tira a ligadura, e tira não sei o quê, e cauteriza não sei o quê, e a dor não vai embora, né? A mulher tira tudo, praticamente fica vazia e a dor não vai embora. Dor pélvica crônica. E o quanto, né, as constelações estão trazendo qualidade de vida para essas mulheres pararem de se mutilar, porque a dor não tá. A dor está se transformando em sintoma, mas a dor tá em todos os outros corpos, a dor já está na alma, né? Então,
Quando a gente tem essas cristalizações nos nossos corpos sutis, antes mesmo de vir para o físico e se tornar sintoma, essas dores, elas vão se tornar exatamente o campo atrator de padrões repetitivos igualzinho daquilo que fez gerar essa dor. Então, assim, situações das quais uma mulher, ou em sua infância, ou em sua transgeracionalidade, se sentiu vítima, ou as mulheres foram vítimas, ou ela viu mulheres sendo vítimas, ou essa informação está vindo no seu sistema, né? De tudo que as mulheres reclamam e tudo que as mulheres sofreram. Eu não estou dizendo aqui que as mulheres não foram vítimas, que as mulheres não sofreram, que as mulheres não passaram. Não estou falando isso. Eu estou falando que se essas informações não são retiradas, curadas, transmutadas, e é colocado ali outra informação, uma informação de cura, e não mais a informação de vítima, esta mulher vai atrair para si exatamente o mesmo problema, a partir de diversos outros representantes que vão causar os mesmos problemas para ela para o resto da vida, enquanto essa dor estiver ali. Isso se chama ressonância. Isso se chama a lei da atração, né, aplicada aí ao campo sistêmico. Padrões de repetição. Então, não adianta enxugar gelo. Não adianta enxugar gelo. Enquanto um trauma não é desfeito, enquanto uma dor e uma couraça não é retirada, enquanto você não se limpar de todas essas cristalizações de dores, você vai atrair mais disso. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E o quanto mais nós ficamos nesses padrões de dores, abraçadas com as nossas antepassadas, vivendo tal como elas, por amor, é um amor tão grande e cego pelas antepassadas que a gente não tem nem amor próprio. Então, parte do trabalho do feminino é autorresponsabilização e amor próprio. E uma independência, conseguir se tornar independente desses padrões da transgeracionalidade. Então, queria deixar o recado nesse vídeo para quem está aqui, gratidão por quem ficou conosco, e para as que vão assistir depois, que a tarefa de casa, para quem vier na jornada, e para aquelas também que vierem em outros grupos nossos, que mesmo que não estejam na jornada, mas que venham em outros momentos, né? Os nossos grupos de quinta-feira, de constelação e das nossas atividades, futuramente já vão fazendo e passando esse scanner em si. Porque aonde tem dor vai ter repetição. Não tem outro caminho. Se ainda tem dor, vai ter repetição. E se você não repetir, os seus descendentes vão repetir, porque você está passando isso adiante. Então, a gente só muda o mundo a partir de nós. Só que para isso é preciso ter muita coragem para olhar, para reconhecer, e muitas vezes, né, Carla? Precisa reviver a dor para conseguir tirar para um facilitador, ou para você, como facilitador, a partir da sua adulta, a partir da sua consciência mais elevada no trabalho, né, de uma vivência, junto com um facilitador responsável que sabe tocar nessa dor e sabe fazer o trabalho de conduzir, transmutar, porque não basta só cutucador, que a gente não está aqui para isso. Não se coloque nas mãos de pessoas que não têm experiência, porque vai ser retraumatizante, e é retraumatizante, e piora a situação. Então, é preciso estar em mãos sérias, em ambientes seguros, para fazer um trabalho de ressignificação. E é só quando isso é dissolvido, com muita coragem, inclusive, além de olhar, para reviver e ressentir,
que isso pode ser efetivamente transmutado. E às vezes vai precisar de mais visitas para terminar de esvaziar o conteúdo, né? Muitas vezes são camadas. Então, a gente também não está vendendo milagres, né? A constelação não serve para isso, mas a gente está aqui oferecendo uma oportunidade de dar alguns primeiros passos. Então, esse é o convite e essa é a lição de casa. Gratidão, obrigada, Vivi, que ficou aí. E até a jornada. Vou encerrar aqui, tá? Beijão.